Olá, meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para o Evangelho do Dia. Já pedimos para você dando o seu like, compartilhando e principalmente comentando aí embaixo nos comentários. Faça o seu comentário, o seu pedido de oração, a gente tem o maior prazer de orar por você e pelos seus. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus continuou dando instruções aos discípulos. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mais simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará por vós. O irmão entregará seu irmão à morte, o pai seu filho, os filhos te levantarão contra seus pais e o matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus continua orientando e dizendo como os discípulos devem se comportar e devem fazer, dando todos os conselhos necessários, todas as orientações, porque os discípulos de Jesus passam realmente por muitas situações difíceis, às vezes constrangedoras, mas não há uma coisa mais importante na vida do cristão do que ser discípulo de Cristo. Esse discipulado que Jesus está ministrando aos seus discípulos, são orientações que servem para nós em nossa vida, para mim e para você hoje. Aqueles que se interessam em viver uma vida em Cristo Jesus, esse capítulo 10 de Mateus, todo ele é um verdadeiro discipulado, porque todas as instruções de Jesus para seus discípulos são coisas reais que acontecem no nosso cotidiano. E nem precisa ser um discípulo de Jesus, nem precisa ser um consagrado, nem precisa ser um sacerdote. Basta ser cristão, acreditar em Deus, que também passa por muitas coisas, das quais Deus orienta que se a pessoa fizer como Jesus está dizendo, não vai passar atropelos nem aperreios. Ele diz, olha, vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, pois, prudentes como as serpentes, mais simples como as pombas. Prudente como as serpentes é que a serpente está sempre preparada para dar o bote. E o discípulo deve estar sempre preparado para quando a serpente vier lhe dar o bote, ele saber se defender. Porque nós estamos cercados, como Jesus diz aqui, no meio de lobos. Qualquer um pode nos atacar. O cristão verdadeiro, ele conhecendo a palavra, os ensinamentos de Jesus, na hora que ele for atacado, por quem quer que seja, vai ter a palavra certa, na hora certa. Vai ter o comportamento certo para você viver e sair daquela situação. Muitas vezes, ele diz,
Descuidai dos homens, eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados como varas nas suas sinagogas. Muitas vezes somos convidados a ir a determinados lugares e quando chegamos lá somos atacados por todos os lados, por todas as pessoas que ali compuseram aquele convite. Certa vez fui eu convidada para fazer uma oração numa casa, todo mundo queria, a casa estava lotada de gente, entre eles algumas pessoas de outras denominações, e começaram a, sem querer, a me agredir de forma que não era natural. E precisou de muita prudência naquele momento para não causar um alarde naquele lugar. Realmente a gente tem que ir com serenidade, com humildade para os lugares e estar pronto para em qualquer lugar que você estiver, você pode ser atacado. Em qualquer lugar. Levarão vocês aos tribunais e serão açoitados com varas nas sinagogas. As varas necessariamente não tem que ser um caniço, uma vara de pau, mas a vara da língua. Muitas vezes somos abalados pelas palavras, às vezes dentro da nossa própria casa. Somos abalados por turbilhões de palavras horrendas que vai minando a nossa alma, destruindo a nossa alma. Isso é muito ruim, porque o verdadeiro cristão, ele busca diariamente a sua santidade. E os ensinamentos de Jesus diz: estejais preparados para esses açoites. Sereis por minha causa levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Muitas das autoridades não se importam muito com a palavra de Deus, com o reino de Deus e com os ensinamentos da palavra. Só quando se acorre por uma grande tribulação ou uma grande enfermidade, ainda se socorrem, ainda pedem socorro. Às vezes é um familiar, não é nem o próprio governante. E às vezes a gente se coloca lá para ser testemunho. Abrindo um parênteses aqui, para vocês entenderem melhor, certa vez eu fui a um congresso de jornalistas de surpresa, porque não estava programado e nós não sabíamos que íamos para uma recepção no salão com o governador. E lá só autoridades, só jornalistas de toda parte do país. E eu estava lá, vestida modestamente, com o meu sinal no pescoço. E todas as mulheres com joias, todas enfeitadas, todo mundo muito bem maquiado, muito bem arrumado. Eu não fazia feio no meio deles. Mas a única coisa que eu carregava era o meu sinal. E várias pessoas, inclusive a mulher do governador, se aproximou de mim e achou muito interessante o meu sinal. E perguntou: significa alguma coisa? Essa cruz, ela é muito forte quando a gente vê. E eu disse: sim, eu sou consagrada de uma comunidade de vida e aliança e sou uma missionária. Aquilo tocou profundamente ela. Ela ficou admirada. Mas você não é jornalista? Eu disse: sim, sou jornalista, mas sou uma jornalista consagrada. Ali, em alguns momentos, aquilo rapidamente passou para algumas pessoas, porque tinha outros colegas perto e tal, e algumas pessoas depois ficaram me perguntando, querendo tirar foto comigo, se aproximando de mim para perguntar, tinha até um pastor lá na hora, tinha padre,
nesse momento de recepção, e eu fui testemunha ali de Cristo, na minha simplicidade, no meu jeito de me comportar, dentro de um salão especial do governador. Eu representei a Cristo. Muitos até ali nem acreditavam em Jesus, não se manifestaram, mas a gente percebia. É esse fato de que Jesus diz, e eu vivenciei essa passagem, dessa orientação que Jesus deu aqui. Sereis levados por minha causa diante dos governadores e dos reis, servireis assim de testemunho para eles e para os pagãos. Quando for desprezo, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo de Deus, de vosso Pai, falará em vós. Olha, necessariamente não precisa ser preso de cadeia. Mesmo se for, ali Deus vai cuidar de você. Mas, às vezes você é aprisionado, você está no seu trabalho e tem uma sala de reunião, e você é convidado a essa sala de reunião, e quando você chega nela, você é abalado por questionamentos e perguntas e situações das quais você vive, e você fica ali atordoado com tantas coisas. Muitas vezes você silencia e se perde no que você vai falar. O Espírito Santo de Deus vai lhe conduzindo e lhe orientando o que você falar, o que você não falar. O irmão entregará ao seu irmão a morte, o pai seu filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. A gente já viu muito isso. A gente já viu muito isso. As televisões, os fatos dos pais matar os filhos os pais, e por aí vai. São as catástrofes da proximidade do fim dos tempos. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha como é importante. Quantas vezes queremos desistir no meio do caminho? Quantas vezes passamos por tribulações tremendas e o que acontece é que nós queremos desistir, parar. Ah, eu prefiro a morte. Ah, eu prefiro sumir dessa vida. Eu prefiro tantas coisas. Eu não aguento mais, eu não suporto mais. E queremos desistir. Mas só alcançarão vitória que persevera até o fim. Aqui eu quero trazer um exemplo de um campeonato. Se você não chega ao fim da jornada, cumprindo todo aquele espaço que foi determinado para você correr, você não vai ganhar o prêmio de vencedor. E não é só chegar no ponto de partida, mas do ponto de partida ao ponto de chegada. Não é só isso, não é só a carreira, mas é a carreira que leva um objetivo. Você fez aquela corrida toda porque você tinha o objetivo de chegar. Você não pode abandonar no meio do caminho. Às vezes a circunstância faz com que você seja interrompido, mas o correto e o verdadeiro é você fazer toda a jornada e chegar até o fim. O prêmio é a salvação. É chegar, entra numa igreja e fica participando lá, você precisa perseverar nessa caminhada. Você entra numa comunidade e você precisa fazer todas as etapas sem pular, é como a etapa da vida. Você tem que ir fazer todas as etapas. Quando você pula, você vai pagar caro por isso. E precisa pagar. Quando você se compromete com Jesus, você precisa honrar esse comprometimento. Não pode abandoná-lo no meio do caminho. Quando você entra numa situação
situação complicada, por mais errada que ela seja, você precisa continuar para consertá-la. Enquanto você não consertá-la, você não vai viver bem. Você não vai se sentir em paz, aliviada. Você não vai se sentir com segurança nessa caminhada. Porque tem muitas coisas erradas, muitos atropelos. Então você precisa ir organizando a cada passo, para que a sua vida seja de acordo com Jesus e você alcance a vitória no final. Olha que coisa muito importante. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que volte o Filho do Homem. Como eu estava falando, Jesus quer que vivamos na perseverança. E caso você esteja em algum determinado lugar, fazendo o seu trabalho de evangelização, levando a palavra de Deus, ajudando aos outros, levando o seu dom, o seu carisma, para aquelas pessoas que elas não querem receber. Ontem Jesus dizia, bate a poeira do próprio pé. Aqui ele diz, sai dali, vai para outro lugar. E aquele que já lhe desprezou, lhe maltratou, você já não quer saber mais dele, vai para outro. E não terminará de percorrer todas as cidades do povo de Deus. A cidade de Israel é a cidade do povo de Deus. Antes que chegue a segunda vinda do Filho do Homem. Isso é importante para nós entendermos. O discípulo missionário de Jesus, chamado e escolhido para uma missão na igreja do povo de Deus, ele tem todas as instruções. Ninguém faz nada aleatório. E aos poucos vamos aprendendo o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Peçamos, amados irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus, de poder e graça, venha sobre nós neste dia, venha sobre mim, sobre você, sobre cada um daqueles que Jesus toca agora, que chama agora, que escolhe agora para fazer parte de uma obra de Deus. Aqui em particular, a comunidade Adorai, já convidamos você, venha fazer parte dessa obra. Venha ser um discípulo de Jesus na comunidade Missão Adorai. Nós vamos abraçar você de todo o coração. Abra o seu coração, deixe Jesus fazer uma morada lá dentro e dizer, venha filho, fazer parte do meu reino aqui neste dom especial. Seja esse discípulo de Jesus, discípulo do amor. Jesus ama você e eu também. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja. Beijo no coração, paz e adoração.